O André, a gente tá conversando aqui, mas esse papo legal que a gente tá tendo aqui de amigo, isso não vende views no YouTube, né? Então a gente tem que colocar uma coisinha, eu tô brincando. Polêmica. Polêmica. Pra quem nunca jogou Magic, assim, já assistiu Yu-Gi-Oh! É a mesma coisa? Printa aí, chat. Peraí, tem mais uma. Então quer dizer que o Hearthstone é o Magic simplificado, é isso? Só reiterando. O Hearthstone é o Magic simplificado. Cara, mas isso é a mesma coisa que dizer que o League of Legends é o Dota simplificado. E é verdade, é exatamente isso. Porque o povo fica bravo com umas comparações óbvias, né? E o Runeterra é um pouquinho mais difícil que Hearthstone e um pouquinho mais fácil que Magic. Não tem nada dos jogos, dos card games atuais, ou sei lá, algo que você já tenha tido contato no passado, que tem o nível de complexidade de Magic. Não tem. Você pode afirmar que o Artifact, né, o jogo que foi desenvolvido pelo Richard Garfield, que, guess what, é o criador do Magic, ele é um jogo muito complexo, só que ele é demasiadamente complexo, tanto que flopou completamente. Esse era o da Valve baseado no Dota, não era? Eu acho que é sim. Eu acho que... Vou até olhar no Google, mas eu acho que era. Mas é o Artifact, é um jogo... Sim, ele tem inclusive... Aqui eu não jogo Dota nem LoL, mas eles têm lanes, né? Tipo, top isso, exato. E tal. E aí esse jogo tem, de fato, 3 lanes, que você tem 3 tabuleiros diferentes. Ele é super complexo e ele acabou não vingando. Acredito que uma das razões foi essa. O jogo tinha um mercado secundário também super bizarro, tal, isso acabou não agradando muita gente. Mas assim, se você perguntar pra qualquer jogador de Magic se Yu-Gi-Oh! Se Magic é tipo Yu-Gi-Oh!, a pessoa vai ficar chateada. Eu não fico chateado. A realidade é que Yu-Gi-Oh! É tipo Magic, porque Magic veio antes. Sim. Mas eles são muito parecidos. No final das contas, cara, são jogos de cartas, de estratégias que você faz monstros e bichinhos e mágicas. Tipo, não tem como você fugir muito disso. Todos eles vão ser um pouco parecidos, tá ligado? Não, eu tenho tanto ponto de vida, meu monstro tem tanto de poder, eu vou bater em você, você chegou em 0 e morreu. É um jogo de carta, ponto. Não, eu falei pra encher o saco, até porque a gente já tinha falado isso na outra vez, e tipo assim, eu assisti o parte, não assisti tudo, já não me interessava mais tanto. Mas, cara, pra mim, lembra pra caramba, sabe? Só que o pessoal ficou ofendidíssimo quando você fala, mas lembra? Tudo bem, Magic pode ser 1 milhão de vezes melhor, mas ele é o que você falou, é um card game, tem as armadilhas, tem outros nomes no Magic, tem os monstros, tem... Cara, pra mim é muito as pessoas similar, são chatas, sabe? Elas não querem que você compare o jogo delas com o joguinho do anime do Yu-Gi-Oh! Mano, é parecido, velho. Sim. Você acha melhor? É subjetivo. Eu acho o Magic melhor. Adoro Yu-Gi-Oh! Tenho 2, 3 decks de Yu-Gi-Oh! Jogo com os meus amigos. Acho o Magic melhor. Tem um amigo meu que acha o Yu-Gi-Oh! Melhor. O que é importante é que os dois existam pra que a gente jogue o que a gente prefere, tá ligado? É verdade. Eu tenho uma viagem aqui agora. A gente tava falando com o Wagner na última sessão desse podcast, desse distinto podcast, sobre como o lore de Magic é pulverizado em várias mídias, tá ligado? E tem alguma animação de Magic? Tipo, Yu-Gi-Oh! Tem uma animação, um desenho animado de Yu-Gi-Oh! Tem de Magic um desenho animado? Eu nunca ouvi falar. Nossa, cara, seria animal, né, velho? Esse é um assunto que, olha, ele rende bastante. Eu vou me segurar pra não falar muito, mas ó, qual que é a parada? Pokémon TCG é um card game grande, principalmente pelo cross-mídia, né? Pokémon foi um anime gigantesco, filmes enormes, Pokémon, né? O Pearl, Pokémon, sei lá, todos os Pokémons que tem pra Game Boy. Os jogos de Game Boy, É uma febre absurda. E hoje em dia, o meu pai sabe o que é Pokémon. Meu pai nunca viu uma carta de Pokémon na vida, mas se eu mostro o Pikachu pra ele sabe quem é. Sim. Yu-Gi-Oh! Mesma coisa, no nível bem menor que Pokémon. Acho que Pokémon é uma das maiores franquias de entretenimento do mundo hoje. Yu-Gi-Oh! Teve o anime, né? Todo mundo que viu TV Globinho assistia o Yu-Gi-Oh! E tal, todo mundo sabe, conhece. Beleza, teve filme também, eu acho. Então, ele teve esse suporte das mídias de entretenimento. Magic não teve isso. Não tem filme de Magic, não tem série de Magic, não tem animação de Magic. Só tem os jogos digitais e é isso. André, não cai um pouco naquilo que a gente falou, desculpa te cortar, naquilo que a gente falou da outra vez, que aí era o que tá dentro da minha cabeça, da minha visão, da minha opinião. Não falta um pouco, aí não é mais, talvez, mais um indício de que talvez falta um pouco de visão estratégica em algum momento dos donos da franquia, dos donos do Magic, de olhar pra isso, talvez com um olhar um pouco mais expansivo, de trazer isso pro mundo digital, antes que a Blizzard, por exemplo... Pera só um minuto que o Rony resolveu passar na câmera. Antes que a Blizzard, por exemplo, lançasse o Hearthstone, que de fato é uma versão simplificada, uma versão com menos nuances do que o Magic, mas que arrebatou um mercado enorme, sabe? Tipo,
mercadologicamente falando, eles foram um puta ponto positivo pra Blizzard. Então, tipo, Sim. sei lá, será que não faltou mais uma vez ali da galera da Wizards de olhar e falar, porra, vamos transpor isso pra outra... Case Pokémon? O Diego insiste em criticar os... Não é uma crítica, é só uma opinião. Não é baseado em nada. Se no seu caso é uma opinião, no meu caso é uma crítica. Eu acho que tu Boa. tá 100% correto. Eu acho que faltou visão do Magic não ter entrado no mundo dos esportes antes. Eu acho que eles perderam muito dinheiro não tendo feito isso. Antes tarde do que Nukem, que bom que entraram, mas eles poderiam ter entrado antes. Eu acho que eles já estão atrasados demais. O jogo é de 93, 27 anos, não tem a porra de um filme do jogo, velho. É verdade. E história pra caramba, né? A gente tá conversando com o Wagner, tem muito lore pra contar, que daria filme, daria desenho, daria série animada, daria quadrinho, acho que talvez tenha quadrinho, não sei. Não tem também. Até eu acho que tem uma espécie de mangá, eu ia falar mangá japonês, mas é pleonasmo, é um mangá do Magic que ninguém conhece, super underground e tal. Ponto não tem peça de entretenimento de Magic que chegou nem perto de ser mainstream. E é um sonho que eu tenho. Já foi anunciado que eles estão fazendo uma série de animação do Magic, que os próprios diretores são os diretores do Avengers, né? Tem tipo, uma equipe de roteiristas insana, tal, tem tudo pra vingar, só que eles anunciaram isso há 2 anos atrás, nunca mais falaram nada, entendeu? A Wizards tem esse negócio de que eles anunciam um bagulho muito foda e nunca mais se sabe sobre isso. Tem um problema nisso, tem um medo, um receio meu. Se você mostra pra alguém que nunca jogou Mortal Kombat, o filme do Mortal Kombat, a pessoa vai ter uma primeira impressão ridícula, porque o filme é péssimo. A mesma coisa serve pra outros diversos filmes que você pode ter gostado ou não, mas que a crítica não gostou. Assassin's Creed é ruim, os filmes no geral, assim, filme do Dragon Ball Z foi uma piada, virou um meme e tal, não sei o quê. E aí a pessoa pensa, putz, Mortal Kombat deve ser um jogo ridículo, um jogo péssimo, quando na verdade é um dos melhores jogos de luta de todos os tempos. A mesma coisa assim, eu particularmente acho o anime do Dragon Ball muito da hora, apesar do filme não ser bom, Assassin's Creed é um jogo bom. E aí, para pessoas que nunca experimentaram aquilo, elas podem ter uma primeira impressão errada se essa peça de entretenimento não for bem feita. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso gera barulho. Isso gera, né... atenção pro seu negócio. Conhece o jogo, tal que seja. E se eles acertam, cara, se eles lançam um anime, uma animação da hora, como o Yu-Gi-Oh! Foi pro TCG ou pro Pokémon foi, cara, isso pode ser uma oportunidade de alavancar o Magic, assim, em níveis astronômicos, porque card game é um bagulho nichado. O jogo já é mais nichado do que um filme ou uma série. Se você emplaca um anime da hora, que a galera curte, ou uma animação mesmo, que não precisa ser um anime japonês de fato, a chance do Magic na mainstream é enorme. E pensando na indústria, tô pensando viajando aqui na indústria do cinema, por exemplo. A franquia dos Vingadores meio que se estrangula ali, ela chega a um final. Tudo bem, pode ter um monte de spin-off, pode ter um monte de outros personagens, pode ter um monte de continuações, mas aquele main plot meio que tá resolvido. Beleza. Cara, a galera tá carente de uma parada dessa. Você pega um lore rico, com personagens ultra carismáticos, com uma fanbase que existe, por mais que é o que você falou, é nichado, mas tem uma fanbase. E, cara, é o que você falou. A minha mãe, com certeza, ela não sabe... Se eu falar, mãe, o que é uma carta de Magic, ela não sabe. Mas o Magic, ela já escutou. Ela tem aquilo no ovo. Todo mundo... pode ser só uma visão de bolha. Mas na minha cabeça, meio que todo mundo tem uma vaga ideia. Magic. Todo mundo meio que já viu isso em algum lugar. Então, sei lá... Parece novamente, sem querer criticá-los, mas parece novamente mais uma falta de visão estratégica. De olhar e falar, cara, vamos tentar emplacar os Planewalkers como os novos Vingadores. É uma puta viagem. Mas eles têm grana pra fazer um negócio desse rodar, cara. Por que não? Sei lá. Eu sou otimista. O que eu gosto de pensar não é falta de visão. É que eles estão querendo trabalhar bem, lançar com calma e fazer um bagulho da hora. Pode ser. Pensar. Na prática. Eu acho que traria de fato muito mais pessoas pro Magic, porque quando eu ouvi o podcast e me interessou, o formato que me interessou, o que me chamou a atenção foi quando começaram a falar de decks temáticos. Porque aí eu comecei a viajar na ideia do deck ser temático e ter uma história, porque aí me remetia a RPG. E foi isso que me trouxe. Tanto que meus primeiros decks eram todos muito temáticos. Era tipo, dentro de tema, por mais que eu já tenha ouvido falar assim, acho que o André, um vídeo do André que ele fala isso, não caia nessa de fazer um deck full tema, porque ele vai
fica fraco em algum momento porque você não tá pensando no jogo, né? Você não tá pensando no meta. Você tá pensando na historinha das cartas e isso não ganha jogo. Ninguém tá ligando pra historinha das suas cartas que só tem cachorro no seu deck. Sim. E isso me trouxe. E eu imagino que se tivesse um filme que contasse a história de alguns personagens, contasse a história, sei lá, das guildas ou de qualquer coisa assim, isso chamaria muito mais pessoas interessadas no lore, sabe? Eu nem tô tão interessado no jogo, é o lore que me interessa, é ter a carta, é ter o personagem que saiu na animação na minha mão. Sim. E assim, e uma coisa é fato, né? Se essa série aparecer, ela não vai ser feita pra mim, nem pra vocês que jogam. Ela vai ser feita pra quem não joga. Uhum. E aí a gente vai ter que engolir em seco todas as adaptações, todas as coisas. Como assim? A Chandra, não sei o quê. Não faz o menor sentido essa carta. É A gente vai ter verdade. que. Não, calma, isso não é pra mim. Isso é pra quem não joga. E beleza, a gente vai ter que separar as coisas e entender. Isso é uma peça de entretenimento que não representa diretamente o jogo. O que isso vai fazer é servir de isca. As pessoas vão pensar, pô, que legal isso aqui, né? Pô, isso aqui é baseado num jogo. Deixa eu ver qual é que é desse jogo. O pessoal vai buscar Magic no Google, vai cair no Magic, ele vai baixar e aí vai entrar no Magic de fato, entendeu? Faz A sentido. ideia é que essa seja uma porta de entrada para drogas mais fortes. A Ana Chermak falava de. Você vai fazer pra outra mídia, cara, é uma adaptação. A gente tem que aceitar e entender isso aí. E eu tô lembrando aqui, cara, quando eu fui assistir filme do Pokémon, eles davam uma carta de brinde. Você entrava pra assistir o filme do Pokémon. É verdade, cara. Mano, Verdade. e outra coisa, tinha vários filmes que você ganhava pôster. Eu tô vendo essa cartona de Magic aí atrás do André. Cara, quem que queria um pôster de uma carta de Magic no. Pô, você vai ver um filme e você ganha um pôster do filme, caramba. Olha, sei lá, a visão de marqueteiro que os caras podem ter e ter uma dessa aí em cada quarto de criançada. Aí. Outra, uma vez que o Magic é mainstream, tem McDonald's dando brinde de Magic. Exato. Esse tipo de coisa, é isso que a gente precisa, sabe? Dá medo, do ponto de vista de quem já faz parte da comunidade, de quem tá ali na comunidade e entende ela hoje, dá medo. Pô, imagina você vê uma manada de gente, o Magic muda o conceito que a gente tem, são pessoas que estão cobrando um bagulho diferente, mas é melhor pro jogo que ele seja mainstream, que ele seja grande, que ele seja, tipo, se crescer de uma forma saudável é bom, mas... É, com As pessoas certeza. têm que entender isso, né? Que quando o hobby delas cresce, é pra ser melhor, não é pra ser pior.